Bom, então vamos falar de como quebrar, né, o Vigenère Cipher. Eu montei esse primeiro slide aqui sobre aquilo que a gente já tinha falado, como criptografar, né, a Vigenère Cipher, e eu anotei algumas coisas já em relação à quebra, né? A primeira delas é que eu coloquei um texto aqui, certo? Um texto que peguei de exemplo e esse texto, ele originalmente, o plain text está em inglês. Esse aqui é o ciphertext, né? E vamos falar um pouquinho sobre como quebrar a Vigenère Cipher, né? Que acontece o seguinte: a primeira, à primeira vista, esse modelo aqui, esse algoritmo criptográfico, parece ser inquebrável, porque a partir do momento que a gente tem uma chave, né? Essa chave pode ter um tamanho X e cada caractere nessa chave pode não se repetir, né? Então, isso daria para cada caractere da chave um alfabeto inteiro de possibilidades, ou seja, 26 diferentes possibilidades. Então, para cada letra do seu ciphertext, você teria ali um número muito grande de possíveis matches, né? De possíveis pares ali para você encontrar a chave, né? Então, ficou por muito tempo ali como uma criptografia inquebrável, né? Aproximadamente uns 200 anos. Então, quando, quando finalmente um britânico chamado Charles Babbage quebrou essa cifra, ele meio que teve que ir na intuição, né? Ele misturou um pouquinho de magia criptográfica ali, intuição dele mesmo, né? E uma matemática fina, né? Muita técnica ali para quebrar. Só que ele não publicou quando ele quebrou. Ele simplesmente quebrou a criptografia e não publicou o trabalho dele, né? O trabalho publicado primeiro foi Friedrich Kaczynski em 1863. Né? Então, de 54 a 63 já se sabia que essa criptografia tinha sido quebrada, pode ser quebrada, porém não se sabia qual método, né? Ah, depois que descobriram qual é o método, aí as coisas ficaram mais simples, né? Então a gente vai começar aqui com o primeiro passo que foi divulgado, que é a gente primeiro tem que descobrir o tamanho da chave, né? Porque se a gente tiver uma chave curta, vamos dizer assim, ou se a gente tiver muitos ciphertexts para comparar, aí aí o problema começa a parecer bem mais simples do que é, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma chave de tamanho 6, né? Se a gente tiver uma chave de tamanho 6, a gente pode fazer uma análise de frequência em cada uma das 6 letras da chave. E aí você quebrou a chave, é só você aplicar essa fórmula aqui, que a gente vai chegar, que é muito parecida com o Shift Cipher, e a gente vai chegar no plaintext, né? Então, o primeiro passo para quebrar a Vigenère Cipher é descobrir qual é o tamanho da chave.
né? É a única forma que a gente poderia aplicar uma análise de frequência na chave. Porque a gente precisa lembrar que o texto aqui, se a chave tiver 6 caracteres, significa que a key string, né? A, a key string da chave, na verdade, vai se repetir, né? Porque o texto tem muito mais do que 6 caracteres. Então, essa chave vai acabar nos 6 caracteres, vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir, até o final do texto, né? Então, a gente precisa descobrir na keystring aonde que a chave começa e termina, ou seja, qual é o tamanho da chave. Não é? Como que a gente faz para descobrir o tamanho da chave? Bom, o texto é bem maior que isso, tá? Eu peguei um pedaço do texto como exemplo, depois eu vou colocar ele todo aqui. Deixa eu colocar ele agora já, né? É um texto grande, que eu vou colocar de branco. Então, vou colocar aqui. Poxa, deixa eu colocar em algum. Ver se funciona. Não funciona. Que eu queria que ele quebrasse a linha automaticamente. Porque o texto é muito grande. Acho que aqui vai fazer isso, né? O tamanho disso. Vamos lá. Deve ter outra forma menos sofrida de fazer isso. Talvez se eu criar um container, né? Tá aqui. Muito melhor. Então, mais ou menos esse aqui era o texto original, né?
Beleza, então esse aqui é o Cypertext original, esse aqui é um trecho do Cypertext. Vamos dar um zoom nesse trecho. É, Então, eu coloquei ali duas observações, né? Quando eu estava analisando esse texto, a gente observa que, bom, para gente encontrar o tamanho da chave, a gente precisa olhar aqui com carinho, né? Para esse pedaço aqui do Cypertext e, e prestar atenção nas frequências, aqui nas frequências de caractere, como sempre, né? Por enquanto, tudo é frequência de caractere. Então, a gente olha para alguma sequência que esteja repetindo-se. É claro que se você pegar tipo uma palavra inteira que está se repetindo, beleza, mas ah, é melhor talvez olhar primeiro para um conjunto ali. Se você vê uma letra que está se repetindo muito, se você vê um bigrama, um pouco melhor. Quanto mais caracteres dentro, você começa do menor para o maior, né? E aí, quanto mais você tiver, você vai analisando dessa forma. Então, primeiro você analisa a quantidade de palavras repetidas, depois você analisa a quantidade de bigramas repetidos, depois você analisa a quantidade de trigramas repetidos, para você começar a entender um padrão naquele texto, né? Então, se a gente olhar para esse texto, esse ciphertext, a gente consegue perceber que, que tem alguns bigramas que estão se repetindo bastante, ou que estão se repetindo mais do que os outros. Esse é um trecho bem pequeno de texto, então estou falando isso no geral, mas aqui a gente tem alguns exemplos, dois exemplos aqui, né, que eu separei. O primeiro é que o bigrama KG se repete três vezes, né, como eu escrevi ali. E eu meio que sublinhei eles aqui. E o segundo é que o bigrama RR também, ele se repete. E esse se repete ao menos duas vezes, né? Então aqui e aqui. Depois eu coloquei outra observação, que a distância entre as duas primeiras ocorrências do bigrama RR é 30, né? Então aqui já tem bastante informação. Por que que eu estou falando tudo isso? A primeira coisa é a seguinte: a gente tem um bigrama que está se repetindo, né? Você lembra que o inglês natural tem alguns bigramas que se repetem também, que tem uma análise de frequência também ali para ser feita, né? Tem um índice de frequência. Então a gente sabe quais são os bigramas mais utilizados no inglês, quais são as letras mais utilizadas também, não é? Trigramas e assim por diante. Então, é justo a gente querer separar isso aqui e depois comparar com o inglês natural. Ah, agora, dado que o nosso objetivo é descobrir o tamanho da chave, a gente precisa primeiro descobrir quais são no Cypertext, quais são os bigramas que mais é, aparecem. Por quê? Porque isso provavelmente vai bater, né? Vai bater com a frequência de caracteres na chave, certo? A gente não sabe, aqui a gente tem o inglês natural, a gente tem o Cypertext, mas a gente também tem a chave. Então, se eu achar todos os bigramas ali que mais se repetem no Cypertext, isso provavelmente vai bater com os bigramas que mais se repetem na chave também, né? Ah, e aí, se a gente olhar a distância, né? Ou seja, contar os caracteres entre uma ocorrência e outra,
desse bigrama, a gente provavelmente vai encontrar o tamanho da chave. É claro que se a gente tiver apenas um, por exemplo aqui, a distância é 30. A gente pode dizer que a chave, que o tamanho da chave é 30? Eu acredito que não, certo? É uma coisa muito chutada, né? É um palpite muito fraco, né? É, inclusive, inclusive eu penso em depois falar sobre pesquisa e profissional e científica, né? E levantar, né, hipóteses do que é o que seria um argumento forte, né, o que seria um argumento fraco, entrar um pouco e falar sobre essas questões. E quando eu falei aqui que chutar que o tamanho da chave é 30 aqui seria um argumento muito fraco, né? Porque a gente não tem uma base para dizer apenas com uma ocorrência aqui, duas ocorrências de um mesmo bigrama no texto. Ora, o que fazemos então? A gente vai pegar mais um exemplo. No caso aqui, a gente pegou o KG, que se repete 3 vezes, ainda mais do que o RR. E a distância entre. Vou escrever aqui. A distância, eu já calculei, entre as duas. Entre as. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, entre as duas primeiras ocorrências, porque tem três ocorrências, mas entre as duas primeiras do bigrama KG é 96, né? Então, se eu contar os caracteres daqui até aqui, vai ter 30 caracteres. E se eu contar os caracteres daqui até aqui, vai ter 96. Tá? Então, é, são essas duas informações aqui. Agora, e daí? Né? O que acontece aqui? Bom, agora a gente vai. Se a gente tivesse outras, a gente incluiria as outras na conta também. A gente vai lembrar de um conceito matemático muito simples que a gente aprendeu lá na escola, que é o máximo divisor comum. Né? Então, aqui aplicamos o. Eu vou colocar em inglês, tá? Que é assim, ó, GCD. E aqui eu vou escrever máximo divisor comum. Não a chave, desculpa. Tamanho da chave. Então, como que a gente faz para calcular isso? Né? Tem algumas anotações aqui. Caso você não lembre, se eu anotei aqui como que. Bom, eu posso fazer aqui de novo. Bom, a gente tem aqui o número 30 como
calcular GCD, né? Pequeno aqui. Então eu tenho o número 30, eu tenho o número 96. Qual que é o maior divisor comum entre os dois, né? Então, tem duas formas. Eu posso tanto fazer essa tabelinha aqui assim, como eu posso fazer separado, né? Fazer separado. Então, por exemplo, o 30. O 30 é divisível por 30. Aí, o 30 é divisível por... Deixa eu fazer separado aqui, para ficar mais claro. O 30 é divisível por 30. Ele é divisível por 15, certo? Ele é divisível por 10. Ele é divisível por 6, né? Por 5, por 3, por 2, por 1. E 96? 96 é dividido sempre, né? Por 96. Sei lá quanto que é 96 dividido por 2. É 43? 48? Né? 48, eu acho. Ele é divisível por... Se é divisível por 48, ele também é divisível... Deixa eu até pelo... Bom, por alguns números aqui, né? Eu sei que ele é divisível por 16, porque nenhum desses números está batendo aqui, entendeu? É importante pra gente, por exemplo, ele não é divisível por 30, certo? Então, whatever. O máximo seria o 30. Eu não preciso me preocupar com os números que vêm depois, porque já não vai ser comum para os dois, né? Aí ele é divisível por 15? Não, também. É divisível por 10? Não, também, porque seria 9,6. A gente precisa de números que não tenham resto, né? Ou que não sejam quebrados. Então, nem por 10, nem por nada disso, ele é divisível por 6. Eu acho que sim. Vamos lá. 96 dividido por 6. Você coloca 1 aqui, 96, 6, né? Perfeito. Né? Então, 16 vezes 6 é igual a 96. Então, 6, sim. 5, provavelmente não. Se é divisível por 6, provavelmente é divisível por 3 também, porque 32, sei lá. Aí, divisível por 2, a gente já viu que 48 é, então também é. E divisível por 1, todo número é. Então, se a gente olhar para essas duas sequências de números, a gente vai entender que esse aqui é comum para os dois, né? Então, 30, 96. Muito fraca essa cor aqui, né? Desculpa aí. Fica mais claro assim. 30, 96 é igual a 6. Beleza? Então esse é o GCD desses dois números. Essa é a maneira de se enxergar aqui. É lógico que dá para fazer de outras formas, mas é só para entender que é o máximo divisor comum entre os dois. Então, dado que é 6, a gente vem aqui, copia isso aqui, deixa eu copiar isso aqui.
Copio. Então, como calcular o GCD? Está aqui. Feio, tá feio, mas tá bom. Então a gente descobriu que provavelmente o tamanho da chave é 6. Provavelmente, né? Porque a gente tem pouco argumento aqui, mas são argumentos sólidos, porque a gente só tem esses dois, na verdade, se repetindo, esses dois bigramas aqui se repetindo. Então é bem provável que essa informação aqui seja correta mesmo. Então a gente adivinhou aqui que o tamanho da chave é 6. Deixa eu escrever aqui. Obtemos tamanho da chave 6 caracteres. Pô, legal. O que que eu faço com essa informação agora? Agora a gente vai aplicar uma análise de frequência. Mas é uma análise de frequência diferente, tá? A gente vai olhar o seguinte. Deixa eu trazer para cá. Então, agora que temos o tamanho da chave, vou colocar aqui. Ao descobrirmos o tamanho da chave, podemos fazer análise de frequência. Como? Da seguinte forma. A gente vai vamos ler, vamos armazenar, vamos contar cada sexta letra, começando da primeira e montamos uma estatística de frequência. Então, o que isso quer dizer? Ora, se a gente começar da primeira letra aqui, ó, deixa eu ver se tá. Vou pegar pra cá. Se a gente pegar essa primeira letra aqui, e aí a gente conta a sexta, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu conto ela, certo? Coloco lá, F, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, F. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vou armazenando isso numa tabelinha. Vamos ver se eu consigo colar aqui. E aí eu vou chegar nesse número aqui.
Tá. Então, poxa vida, deixa eu fazer um. Um risco aqui. Essa letra aqui não me ajudou muito. Aqui, melhor, né? Oh, tá. Aqui, ó. Cada hora tem, eu invento uma, né? Tá aqui, ó. Então essa é a tabelinha de frequência das 6 letras. Das 6 letras, desculpa. Das letras a cada 6, né? Pelo tamanho da chave. Aí, se a gente pegar agora, a gente tem aqui o inglês. Deixa eu ver se a gente ainda tem aquela tabelinha do inglês natural, a frequência dela. Tá aqui, ó. Vamos olhar para ela aqui. A gente começa a olhar para esse cara aqui e ver um padrão. Fala assim, deixa eu ver um padrão que é interessante para mim analisar. Um padrão coringa, pelo qual eu consiga identificar a ordem, né? Porque aqui a gente está falando de frequência, então vai ser sempre na ordem do alfabeto, certo? Na ordem do alfabeto a frequência é essa. Então eu elimino o problema de ter que saber a posição da letra. Eu preciso apenas saber qual que é a frequência. E aí, nesse caso, existe um padrão já bem comum que é esse daqui, olha, o QRST. Ele é um padrão que comportamental de uma letra aqui que tem uma frequência muito baixa, seguida por duas letras que têm uma frequência mais alta, seguida por uma outra letra que tem uma frequência bem mais alta, né? Então, porque se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, fica mais bagunçado. Ou seja, o V, W, X aqui, por exemplo, é uma frequência um pouco mais alta, uma mais baixa, um pouco mais alta, um pouco mais baixa. É mais difícil de analisar, né? Porque isso aqui ocorre mais. Ou uma que tem assim, tipo assim, nem tão baixa, próxima de zero, porque ainda ocorrem, como essa daqui do B, por exemplo. Então é interessante, esses quatro aqui é interessante porque é uma frequência quase zero, quase nula, certo? Seguida por duas bastante frequentes, seguida por uma que é bastante mais frequente ainda, né? Então, isso não ocorre em outro lugar aqui, se você olhar, né? Então, vamos pegar e tentar identificar onde está esse QRST no nosso ciphertext aqui, na nossa análise de frequência. Deixa eu copiar isso aqui de novo, jogar lá, porque já está muito longe. Então, se a gente comparar, deixa ele aqui de suporte. Se a gente comparar, qual será qual será o conjunto de letras que repete aquele mesmo padrão? Repete, tem que repetir. Tem que ser uma letra muito pouco, que aparece muito pouco, né? Com outras duas que aparecem mais e outra que aparece mais, né? Então, se a gente olha para esse cara aqui, a gente vai ver que, bom, talvez não tenha um comportamento exatamente igual àquele, ó, né? Não vejo aqui, pelo menos. Mas eu vejo esse cara aqui, ó. Ver se tem outro. SETUV, né? Então,
A gente pega aqui e faz assim. Fiz tudo errado aqui. Peraí. Não, cara. Vou colocar aqui. É, se procurar, se procurarmos por um padrão na frequência das letras, tal como ocorre no inglês natural para o conjunto Q, R, S, T, ou seja, um valor baixo e três altos, encontraremos o conjunto STUV na tabela acima, certo? Beleza, então o que tem a ver? Tem a ver que, bem provável que, vou até escrever aqui também para não esquecer depois. É provável que esse conjunto encontrado seja correspondente ao conjunto do inglês natural. Então, portanto, calculamos a distância entre essas letras para descobrir a rotação deste caractere da chave. Entendeu? Porque a gente está fazendo aqui a primeira a cada. Começando pela primeira a cada 6 letras, certo? Então, começando pela primeira, C. Aí a gente vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C de novo. E aí vai, né? E vai armazenando. Essa é a primeira rodada, né? Que a gente está fazendo é essa. Ora, então, a gente está falando do primeiro caractere da chave, né? Então, se eu pego aqui o S e faço a rotação, o que é fazer a rotação inversa lá, né? Calcular a distância. Ah, onde é que a gente tem essa fórmula aqui? Tá aqui, né? Ó. Eu vou colocar lá. Aqui. É essa parte aqui.
Só quero essa partezinha, cara. Então, vou fazer assim. Tá grande isso aqui. Então, eu vou usar esse trecho aqui, não é? Entre. Eu vou colocar aqui, ó. Então, é o D. É, quem é o X? O X é a posição de, opa, de Q. Quem é o N? N é a posição de S. Não é isso? Não, falei errado. Ao contrário. Aqui é o Cybertext, aqui é o inglês natural. Logo, então, eu vou. Qual que é a posição de S aqui? Quem lembra? ST. Acho que é 18. QRS. Então, esse aqui é 16, né? Logo, né? Todo mundo já sabe. Ó, D 16 de 18 é igual a 18 menos 16 mod 26, que é igual a 2, certo? Tem segredo aqui não. Então, provavelmente o shift dessa primeira letra é 2. Então, é isso mesmo. Então, provavelmente não, porque aqui a gente agora já tem bastante certeza, né? Então, aqui, portanto, a primeira letra da chave é a de posição 2, ou seja, C. Tá? Então aqui, acho que é interessante colocar aqui verde. Não. Oh my god. Aqui. Se eu não estiver na frente, né? Tô não. Tá. Pô, bacana. O que eu faço agora? Agora a gente vai para o próximo, né? Vamos começar da segunda letra, pegar e contar 6 de novo, né? Fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó. Continuamos para a segunda letra da chave. Não,
Aplicamos a mesma técnica para cada letra da chave. Então, contaremos a segunda letra. Não, contaremos a sexta letra. Contaremos cada. Cadê? Onde é que eu escrevi isso aqui? Ah, isso. A gente vai contar cada sexta letra a partir da segunda. Ciphertext. E montaremos uma tabela de frequência. É isso. Aí a gente vai ter essa aqui agora. Tá? E vamos lá, diminuir esse cara aqui. Traçar umas retinhas aqui. Só para separar um pouquinho. Aí a frequência que a gente tem agora é essa, ó. Tá vendo? Antes era uma, agora é outra. O A já não apareceu nenhuma vez, né? Aqui apareceu 1% ali. E aí a gente vai procurar de novo o mesmo padrão, certo? Um padrão que se assemelhe ao QRST lá. Pô, aonde que a gente consegue enxergar isso? Em nenhum outro lugar do texto, senão aqui. Eu acho que é a partir do H. H-I-J-K. Então, a gente repete isso daqui. Então, opa, o conjunto que repete o padrão de frequência QRST, eu já até apelidei esse padrão de frequência com esse nome, certo? Então, o conjunto que repete o padrão de frequência QRST na tabela acima é HIJK. Então, portanto, fazemos a mesma coisa, tá? Então, e descobrimos, portanto, descobrimos a rotação do segundo caractere da chave. Qual é? Ora, é só a gente fazer aquilo lá. D, N de X. Então,
de x é igual a x menos n mod 26. Então, quem é o n? Oito, 7, eu acho. E quem é o x? O x é aqui, né? Que é o 16. Peraí, peraí. Peraí que eu tô bagunçando tudo aqui. Pronto. Logo, d 7 de 16 é igual a 16. É isso? Menos 7. Não, fiz errado aqui, né? Toda hora eu faço isso errado, cara. Isso aqui é o inglês natural. O que é que é? E o H é da Cypertext. Então, H aqui. Pronto. Então, D 17 de 16 de 7 é igual a 7 menos 16 mod 26. E aí, qual que é? Bom, para chegar no zero ali é 10, né? São 10. Então, até chegar no 7 de novo, 7. Então, 17, né? Não vou nem fazer isso aqui, não. Aqui, ó. 17. E aí, copiei até essa parada aqui, ó. Portanto, a segunda letra da chave é a posição 17, ou seja, se o S é 18, R é 17, não é? Ó, então agora a gente já começou a ver um comportamento de solução, né? Um padrão na solução do problema. Então eu não preciso mais ficar explicando, é simplesmente aplicar essa mesma lógica aqui para cada uma das letras da chave que a gente encontrou, que a gente calculou, né? São 6, então a gente vai isso para 6. Então, aqui, após aplicarmos esta solução para cada um dos 6 caracteres da chave, encontraremos a chave, na verdade, né? A chave. Então, nesse caso aqui, eu não vou continuar porque a chave eu já tenho, né? Então, descobrimos. Então, esse é o momento, né? Se você quiser dar uma pausa no vídeo e praticar e tentar descobrir a chave, esse é o momento, né? Então, descobrimos então que a chave é cripto. Beleza? Tá descoberto, tá resolvido o problema, né? Acabou, certo? Ou não? Ainda não. É por isso que
É por isso que eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui mais descobrindo cada caractere da chave. A gente precisa, depois que descobriu a chave, de maneira muito simples, pegar cada caractere, oh meu Deus, do texto, não sei onde colocar mais. Ah tá, que é para obter o tamanho da chave. E aí a gente faz assim. Após obtermos o tamanho da chave, podemos calcular, podemos obter a própria chave ao aplicarmos análise de frequência sobre cada um de seus caracteres. Beleza. Isso aqui tá tudo explicadinho ali, né? Então até fazer assim. Assim. Que isso aqui faz parte desse mesmo. A mesma explicação aqui. Logo depois a gente faz o seguinte. Com a chave em mãos, podemos aplicar a fórmula para descriptografar cada um dos caracteres do ciphertext. Que fórmula? Ora, essa fórmula aqui. Então, que é reaproveitamento. Tá aqui. Vamos fazer um aqui, tá? Ou dois. E aí depois eu coloco o texto aqui. Então, o primeiro caractere do texto é o C, né? Então, vamos pegar aqui e colocar assim. A primeira posição, né? O I aqui vai ser igual a zero. O C, I, é igual a C, né? Que é igual a 2. O K, I, é igual a C, que é igual a 2. Aí vamos continuar. Então, logo, o D. O K eu não vou escrever, porque é aquele K DK de 2 é igual a 2 menos 2 módulo de 26, que é igual a zero, que é igual
A. A, não é? Então aqui, primeira letra. Aí a gente vem aqui, ó, faz agora a mesma coisa. Faz um I igual a 1. CI é igual a J. Sei lá qual que é a posição do J, cara. Seria 10, então aqui é 9, né? KI seria R, igual a 17, a gente viu, né? Então, DK do 9 seria igual a 9 menos 17, mod 26. Então, 9 menos 9 é 0, que seria o A. Sobrou 11. Como que eu calculo aqui? Esse módulo negativo é terrível, né? Se fosse 27 menos 17, seria 10. Então, 26 menos 17. Vamos nós aqui. Aqui vai ser sempre assim, então. 9 menos 17 seria 8, certo? Vinte e cinco menos 8. 17, que é o S. E assim por diante. Aí pegaria agora o I igual a 2, ia passar pela posição até chegar no 6. Aí você resolveu uma chave ali, né? Uma sequência ali. Aí você recomeça, né? O 7, na verdade é o 6, é porque a gente começa do zero, então fica difícil de explicar, mas você vai daqui até o 5, né? Do zero até o 5 vai dar 6 caracteres, que é o tamanho da chave. Aí o caractere 6 vai ser de novo o primeiro caractere da chave, né? Porque a gente está falando do keystring. Então, é isso aí. O problema desse assunto é que quanto mais a gente fala, mais a gente complica. No final das contas, você vai obter esse plaintext aqui. Deixa eu diminuir isso aqui.
um texto aqui interessante para você ler. Então, ao final do processo de decryption, o seguinte texto pode ser obtido, se você não errar, não é? Então, tá aí. As we draw near to closing out the 20th century, we see quite clearly that the information processing and telecommunication revolutions now underway will continue vigorously into the 21st. We interact and transact by directing flocks of digital packets towards each other through cyberspace, carrying love notes, digital cash, and secret corporate documents. Our personal and economic lives rely more and more on our ability to let such ethereal carrier pigeons mediate at a distance what we used to do with face-to-face meetings, papers, documents, and a firm handshake. Unfortunately, the technical wizardry enabling remote collaborations is founded on broadcasting everything as sequences of zeros and ones that one's own dog wouldn't recognize. What is to distinguish a digital dollar when it is as easily reproducible as the spoken word? How do we converse privately when every syllable is bounced off a satellite and smeared over an entire continent? Fica aí a reflexão, né? Perfeito. Isso aqui segue essa referência aqui. Então, se quiser saber um pouquinho mais desse assunto, tá aqui, é uma referência. Talvez no próximo eu tente colocar um texto aqui e resolver programando isso daqui. É um pouco complicado porque para descobrir esses padrões eu teria que falar de outras coisas, entendeu? Então, para ficar só na criptografia, eu não sei ainda se eu vou fazer é, resolver o Vigenère Cipher usando programação. Talvez seja mais interessante avançar para a próxima cifra histórica. Então, tem mais duas ainda para falar, a Vernam e Enigma. Mas é isso aí. Até lá, desculpa. Falou.